Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número dos seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje, na sua Santa Liturgia, que a Igreja nos traz, vem falar censura às cidades impenitentes. E hoje nós podemos dizer censura àqueles que são impenitentes, ou seja, censura àqueles que insistem em recusar, arrepender-se e converter-se. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número dos seus milagres por terem recusado arrepender-se. Então Jesus começou a censurar aquelas cidades que testemunharam o poder de Deus através do seu ministério. Ou seja, aquelas que viram, aquelas que não só ouviram dizer, mas aquelas que no seu meio, dentro dos seus muros, viram e comprovaram o Filho de Deus em ação, evangelizando e, consequentemente, também curando, aonde a glória de Deus se manifestou na vida do Filho e através do Filho, em tantas situações que ele foi apresentada, algo impossível ao homem, que Jesus assim o realizou. Por exemplo, quando Jário vai procurar Jesus para pedir pela filha, e que alguém chega e diz, não incomode o mestre, tua filha já morreu, Jesus olha para aquele pai e diz assim, crê somente. Quando Jesus também vai chegando naquela cidade de Naim, em que uma viúva vai enterrar o seu filho, o único que faleceu, Jesus tem compaixão e, movido por esta compaixão, ressuscita o filho, aquela viúva entrega ele vivo a ela. Podemos ver também aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que dizia consigo mesmo, se eu somente tocar, ainda que por trás, na orla do seu manto, serei curada. E assim ela o tocou e foi curada. E tantas realidades e tantos testemunhos. A cananeia que foi pedir pela filha e que Jesus à distância cura a filha. O centurião que foi pedir pelo servo e etc. E tantas são as curas, milagres e prodígios que o Senhor realizou no exercício da sua missão de levar a palavra da salvação. Então Jesus está dizendo, vocês comprovaram, vocês viram o poder do Pai em ação e benefício da humanidade. Por que fecharam o coração? Por que endureceu o coração? Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número dos seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Aqui nós entendemos que quem muito se deu, muito será cobrado. Como hoje também, às vezes, encontramos pessoas duros de coração, pessoas que verem o poder de Deus se manifestar, que verem a graça de Deus que leva homens e mulheres à conversão, à transformação, à mudança de vida, mas mesmo assim o coração fica empedernido, empedrificado
e insensível diante da realidade de algo que só Deus poderia fazer. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sobre o cilício e a cinza. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Aqui Jesus cita duas cidades pagãs. Tiro, na realidade, e Sidônia, onde ele diz: se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam se arrependido sobre o cilício e a cinza. Ou seja, o cilício, aquele cinto áspero de couro que na antiguidade se usava para mortificar-se a carne. Então Jesus está dizendo: ai de ti, Corozaim, a ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidônia, cidades pagãs, elas tivessem presenciado o que foi feito, o que vocês presenciaram no meio, no muro de vocês, essas cidades pagãs teriam se convertido, e vós, no entanto, continuam na mesma, na indiferença e na mesma vida de pecado. Se vocês tivessem acolhido, vocês teriam se convertido. Se esses milagres, se essa manifestação do poder do Pai, do exercício do ministério que o Pai me confiou fosse feito, mesmo em cidades pagãs como Tiro e Sidônia, tenho certeza de Jesus, essas cidades teriam se convertido, teriam aceitado a minha evangelização, a palavra do Pai que eu trago. No entanto, vocês, Betsaida, Corozaim, fecharam e endureceram o coração. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, aqui ele cita outra cidade, tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Aí ele diz: não, tu não serás levado até o céu. Não serás, mas será atirado assim ao inferno, diz o Senhor. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. E aqui o Senhor fala duramente sobre a cidade de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, tu serás elevado até o céu? Estás se vangloriando? Pois eu te digo, tu serás atirado até o inferno. Porque se lá em Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas com fogo e enxofre, eles tivessem presenciado o que tu, Cafarnaum, presenciou dos milagres potentes de Deus, a manifestação do Filho de Deus no meio de vós, realizando a obra que nenhum outro poderia realizar, mas mesmo assim vós fechastes o coração, Sodoma e Gomorra subsistiria até hoje. Mas no dia do juízo terá indulgência ainda mais para Sodoma e Gomorra do que para ti. E aí, meus irmãos, nós podemos colocar no lugar das cidades, colocar o meu nome e o seu. Ai de ti, Pedro. Ai de ti, João. Ai de ti, André. Ai de ti, Adriana, Margarida, Teresa. Qual o seu nome? Ai de ti, que presenciou, que vivenciou tantas maravilhas, mas mesmo assim continua na mesma. É preciso converter-se e crer no Evangelho. As palavras que nós escutamos na quarta-feira de cinzas, no tempo em que dá início a quaresma, convertei-vos e crede no Evangelho, quando pelo ministro ou o sacerdote a gente recebe aquela cruz de cinza, dizendo: tu és pó e em pó há de tornar, converte-te enquanto é tempo, converte-te enquanto está encaminhada, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, ai de ti, Pedro, ai de ti, tantos outros, porque é preciso converter-se, é preciso buscar a conversão de coração, é preciso buscar a mudança de vida. E essa graça Deus nos oferece de graça, a graça do derramar do Espírito Santo sobre mim e sobre você, para que nós possamos viver essa vontade de Deus na minha e na sua vida. Que possamos não ser atirados ao inferno, como aqui o Senhor fala de Cafarnaum, mas sejamos elevados ao céu pela grande misericórdia do Senhor, uma vez que, reconhecendo-se pecador, cada um de nós busca aquele que é a cura dos nossos pecados. Como ele disse na casa de Mateus, como ele disse na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, o Filho do Homem veio para sanar aquele que está doente.
Eu não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Que eu e você, reconhecendo-se assim pecador, possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e aceitar esta salvação que se dá gratuitamente no Filho a cada um de nós quando nós abrimos o nosso coração e acolhemos a salvação que é o próprio Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Ele sempre louvado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do dia de hoje do canal. Fica com Deus que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.